vamos procurar o quartinho. Quartinho! Que de Quati? O diagnóstico dele veio um pouco tarde, né? Veio com 4 para 5 anos. Ele era uma criança bem difícil, assim, bem nervosa, ele se batia muito, ele tinha muita ecolalia, ele era muito nervoso e eu não sabia, né? E aí acabei colocando ele na escola para ver se desenvolvia, né, com a molecada. Aí a professora dele me chamou com uns 15 dias de aula e sugeriu, né? Vamos passar o dia de aula no neuro por conta desse comportamento, porque era assim, ele sempre nunca estava junto com a turma, então a turma fazia uma atividade em grupo, ele sempre separado. E aí quando veio o diagnóstico dele foi assim, a professora pediu e a gente passou ele pro Dr. Carlos Romano, e aí veio o diagnóstico do TEA, né, do espectro. Primeiro aquele impacto, né, da notícia, a professora tinha preparado um monte de... fez um portfólio, né, com as informações do Júnior, tá, um relatório. E aí quando eu cheguei lá que ele começou a ler e ele começou a observar o Ju, e aí veio o diagnóstico e eu comecei a chorar, foi desesperador, né? E aí eu falei pra ele, e agora o que eu faço? Porque eu não sabia, né, pra que lado que ia, pra o que fazer. E ele falou pra mim, agora você vai pra Religária. E aí então eu nem tive contato assim com outra, né? E aí eu já liguei no outro dia mesmo e já agendamos e eu vim. Não tem como falar da evolução do Ju sem falar da Religária, né? Não tem como não externar assim. O Júnior, ele é outra criança. Hoje eu falo que no começo assim o diagnóstico foi muito difícil, mas o autismo do Júnior salvou minha vida e a evolução dele foi uma coisa impressionante. Ele chegou aqui, ele não mantinha contato visual, ele era extremamente agressivo, ele era muito ecolálico, e aí hoje o Júnior é uma criança extremamente comunicativa, extremamente inteligente, ele é cativante. Eu falo que a Religária me proporcionou coisas assim que eu nunca imaginei. A evolução do Júnior é outro filho, não parece. Quem conheceu o Ju antes, vê ele hoje e fala, nossa, meu Deus, não parece. É outra criança mesmo. Porque é difícil, né, pra gente que teve um diagnóstico. Quando vem um diagnóstico assim, a gente já pensa no futuro, né? Como vai ser? A gente esquece que tem que viver o hoje. Vamos evoluir dia por vez e aos pouquinhos, então a gente se pega muito no futuro. Como que vai ser, quando crescer, como é que... Então quando a gente vê essas evoluções, essas coisas, para os outros pode parecer nada, mas pra gente que é mãe de criança assim, né? A gente vê que a evolução é uma coisa, que essas coisas são incríveis. São incríveis. E o Ju, pra mim, ele é mais do que eu imaginei e merecia. É um sonho, né? A estrutura da Religária é uma coisa assim... Quando a gente chegou, nós ficamos na unidade da Gonzaga, né? Então tudo foi uma adaptação, né? Então a gente foi crescendo junto com a Religária, né? A gente foi crescendo, a gente foi evoluindo junto. E hoje ver tudo esse... A gente fala que é um império Religária, né? É incrível, assim... Os profissionais, a gestão, desde a diretoria até o pessoal da limpeza, é uma coisa assim, a estrutura, tudo que o Alex e a Priscila fez, assim, tudo que eles montaram, pensando mesmo no bem-estar, é incrível. A Religária é uma coisa assim, que quando a gente comenta com as pessoas assim, porque várias pessoas vêm perguntar, né, como que é a clínica, como que funciona? Quando a gente começa a falar, o pessoal fica assim, nossa, meu Deus do céu, não acredito, sério, é tudo isso? E aí a gente começa a ver, né, porque aqui eu falo que é minha família, né, a gente criou assim mesmo uma afinidade, é uma família, e a clínica, nossa, a Religária tem sido tudo, né, desde a robótica, a mesa interativa, a hidro, música, né? não tem o que falar. Agora com a letra S. Saco. Como escreve saco? S com A. Tá. B com O. B com O. Vamos lá, uma frase com saco. O saco, ele pega
automático, a correria do dia a dia, e você leva aquela rotina. E aí você começa a passar meio que desapercebido algumas coisas. E aí quando você senta e as pessoas, e assim, começa a lembrar, e você começa a lembrar a trajetória, nossa, não tem como. Não tem como. Eu lembro do dia que eu cheguei, primeira vez que eu fui conversar com o Alex, com a Adriana, era o escritório lá na Industrial. Eu chorava desesperadamente. E o Alex pra mim, calma, fica tranquila, você chegou no lugar certo. E eu falava pra ele, e agora? O que eu vou fazer? E ele, calma, a gente vai te ajudar. E em fato foi assim que a Religare fez por mim. Então não tem como a gente relembrar todo o processo e não se emocionar, porque de fato ver a evolução e ver tudo hoje é difícil. A gente não se emocionar. Então, quando as pessoas vê pronto, né? Eu até brinco, falo que quando as pessoas falam, nossa, seu filho é muito evoluído, eu falo, mas por trás tem uma mãe totalmente surtada. Porque não é fácil a correria, a gente abre mão da vida, né? Se abre mão de carreira, de estudo, de trabalho, de muita coisa para cuidar. Gratidão. Gratidão porque num mundo tão podre, você ainda encontra pessoas que conseguem ver a diferença. Porque assim, quando a gente chega aqui, a Religare, o Alex, a Priscila vê neles aquilo que a gente não vê. Então eles apostaram neles no escuro, né? E não, vamos embora, a gente vai e a gente só... Nossa, meu Deus do céu. Eu falo que eles viram no Ju aquilo que eu não vi, né? Porque o desespero, aquela coisa, não deixa a gente olhar. E aí quando você começa a relembrar o trajeto, preconceito, olhares, convites de aniversário que não vem mais, sabe? Pessoas que se afastam, porque tudo isso a gente passa, né? E aí você chega aqui e você encontra a Religare e ela te abraça mesmo, sabe? E fala, meu, estamos juntos, vamos embora e vamos pra cima. Você fala, meu, então vamos embora. São coisas que o dinheiro não compra, mas gratidão, essa é a palavra. Eu tenho muita gratidão, porque a Religare me proporcionou ser mãe de um ser humano incrível, que estava ali. O Ju é um diamante, né? Que estava bruto, e a Religare lapidou de uma forma surreal.